Sou Fernando Girotto, o diretor de vendas da HID Global para o segmento de Securitions, tanto no Brasil quanto no Cone Sul. Agradeço a oportunidade de falar com vocês hoje, falar sobre as nossas soluções, nossas tecnologias e como a HID tem colocado os parceiros e os clientes à frente um pouco mais das tendências que vêm para o mercado através de uma solução chamada Fargo Connect, sobre esse tema que a gente vai falar hoje com vocês. Essa solução é uma solução para clientes que têm a emissão de cartões, mas ela traz um diferencial. É uma solução baseada na nuvem, ou seja, cloud computing, e requer dos parceiros e dos clientes que vão agregar essa solução ao seu ambiente já existente hoje, um pouco mais de infraestrutura, mas que, por sua vez, coloca o processo com muito mais eficiência à frente de tudo que você tem hoje de emissão, um modelo atual tradicional. Falar para vocês um pouquinho sobre a HID é importante para que vocês entendam o contexto que a gente está inserido hoje no segmento de TI, de forma tecnológica, de forma muito alinhada com a segurança, com a parte de emissão de credenciais de forma segura. A HID participa com o portfólio que a gente tem hoje de diversas verticais de mercado. E isso importa porque a gente está presente na vida de muitas pessoas hoje, as pessoas não têm noção o quanto é importante a segurança, o controle de acesso, a proteção das propriedades, enfim, do controle do tráfego, de trânsito. Tudo isso que você imagina, a HID tem presença hoje e presença de forma muito tecnológica. Hoje a gente escolheu o tema para falar, que é o HID Fargo Connect, que é um software de emissão baseado na nuvem e que otimiza a operação dos clientes atuais hoje. O que significa isso? A gente tem um modelo atual que tem impressora, cartão, computador, funcionário, recurso, e a gente move desse modelo para um modelo mais tecnológico que não precisa de nada disso e torna o processo muito mais eficiente. Então, contar para vocês um pouquinho da HID antes da gente iniciar. A HID é uma empresa líder global de segurança, né? Líder mundial na emissão de cartões de forma segura, não só em controle de acesso, mas também na emissão de documentos, de passaportes, de carteiras de identidade em vários países. A gente está presente em mais de 100 países hoje, e principalmente no Brasil, né? A gente tem atuação em vários segmentos, aeroportos, hospitais, no mundo corporativo, com a emissão de crachás, de carteiras de identificação funcional. Enfim, a HID está presente em vários lugares, são mais de 25 anos de mercado, né? E a HID pertence ao grupo ASSA ABLOY, que é um grupo líder mundial também de abertura de portas e tem diversas fábricas no Brasil, uma operação muito sólida, muito consistente hoje no Brasil. Então a gente vem trazer, através dessa presença nossa, através desse canal de comunicação da revista Segurança, informações muito relevantes, muito importantes para vocês tomarem uma decisão com relação à tecnologia que vocês têm hoje dentro de casa e para onde ela evolui, para onde ela vai seguir. A HID está passando uma transição e essa transição tem trazido a evolução do portfólio dos produtos. Então, a gente tem ampliado um pouco mais o leque das impressoras, do controle de acesso, agora para a parte de software. Quando a gente fala do modelo de serviço através de software, ninguém tem dúvidas de que isso transformou a forma que a gente se relaciona. Vejam os smartphones, né, como a gente está conectado 100% do tempo. E trazer essa conexão para o mundo da impressão de cartões é algo muito inovador no segmento, e a HID está liderando isso. Então, a forma que as empresas hoje administram a emissão do cartão, ela vai sofrer esse upgrade de forma positiva com essa solução que a HID traz hoje. Essa transição e essa ampliação do portfólio, ela traz uma diferença muito peculiar. Ela traz a inclusão do serviço, do modelo de serviço dentro desse pacote da transição do hardware para o software. O que significa isso? Você tem hoje muito mais investimento em manutenção, em hardware, em compra de produto, e você sai desse modelo atual de negócio para poder ir para o modelo de serviço, onde alguém vai realizar todo o serviço para você, deixando você despreocupado do ponto de vista da gestão e deixando você muito tranquilo do ponto de vista da segurança, do processo e da emissão. Então, a compra de uma empresa, de novas empresas, a HID é um grupo que adquire muitas empresas, impulsionou esse tipo de tecnologia, impulsionou esse tipo de avanço dessa transição do hardware para o software no nosso segmento, na teoria com as impressoras, né? Quando a gente fala sobre um novo produto inserido dentro de um portfólio que é tradicional,
A gente tem uma mudança de comportamento de consumo não somente nos clientes que já conhecem a marca HID e já têm confiança na marca, mas a gente aumentou a proposta de valor, trazendo o quê? Novos negócios, novas possibilidades para os nossos parceiros. Então, todos os clientes que já compraram uma impressora HID hoje, eles são elegíveis a ter essa solução dentro de casa. O que significa isso? Os nossos parceiros podem explorar hoje, dentro do mesmo ambiente existente de negócios, a introdução desse software, otimizar a operação de vocês, reduzir custo, enfim, aumentar a profundidade no relacionamento, trazer também uma geração de novas demandas dentro do mesmo ambiente existente, e isso é uma iniciativa que só é possível quando um fabricante como a HID toma essa posição de avançar um pouco mais no caminho da tecnologia e se antecipar um pouco mais às tendências, trazendo algo que estava lá, programado lá para acontecer lá no futuro e já é uma realidade para nós hoje, né? A emissão de cartões seguros, de crachás na nuvem, é uma realidade, ela é totalmente integrada com os nossos produtos. Nós temos grandes clientes hoje, cases de sucesso, principalmente nos Estados Unidos. O MIT, por exemplo, é uma universidade que adquiriu nossa solução e é uma universidade renomada, né, conhecida globalmente, e conhecida globalmente também pela qualidade do ensino, né, pela sua tecnologia, pelo seu diferencial, e acabou adquirindo a nossa solução, por achar que é uma solução segura, por acreditar que é uma solução eficiente, uma solução que traz uma otimização do processo e muito mais controle de forma descentralizada. Então, esse é um caso, por exemplo, de um segmento de um cliente que a gente poderia citar aqui hoje. Quando a gente fala do processo inteiro de emissão de cartão no modelo atual, a gente sabe que você tem hoje custos com serviços que são agregados de forma terceira, então você precisa provavelmente de alguém para fazer manutenção na máquina, ou você mesmo faz a manutenção, mas precisa ficar a cargo disso, comprando os produtos, enfim. Você tem um pouco mais de tempo dedicado a esse tipo de atividade que no modelo de serviço não existe. Você tem custos também com pessoas, né, para administrar a emissão do cartão. Você tem custo com funcionário, por exemplo, com pessoas dedicadas ali a gerenciar toda aquela cadeia que envolve desde o ponta a ponta, a captura de uma foto e tudo para poder chegar no produto final, que é a identificação. Você tem custos também com relação ao estoque, né? Para você ter uma operação desenhada para atender uma demanda, você tem que investir antecipadamente no estoque. A maioria dos produtos que compõem essa solução são importados, então você tem que ter um grande tempo, uma grande escala de planejamento para se antecipar essas demandas, trazer produtos, deixar em estoque para poder absorver aquela demanda. E num modelo de serviço, isso fica a cargo de quem presta o serviço para você. A gente fala também que o suporte técnico, quando você compra um produto, você tem que agregar aquelas atividades que fazem parte da manutenção técnica da impressora. Então você tem que fazer a limpeza constantemente, a cada impressão de cartão, determinado número de cartões impressos, dependendo da impressora, você tem que passar os produtos que são específicos para manter a impressora limpa, fora de resíduos. E você tem uma série de atividades com suporte técnico, com serviço, com manutenção, que num modelo de serviço não estariam com você, estariam a cargo de outra pessoa, né, da empresa que é especializada nisso. Custos operacionais, custos para colocar os pedidos, enfim, e os custos também da infraestrutura de TI, eles são necessários para manter a emissão do cartão funcionando. Então, assim, isso é praticamente a ponta do iceberg, o cartão produto final, mas depois você tem, além disso tudo, uma lista de itens que são necessários para poder fazer essa máquina funcionar. Então, qual é o objetivo? Mapear o momento atual do que a gente está falando do modelo tradicional de emissão e evoluir ele para o modelo de serviço. Quando a gente fala no modelo de serviço, está falando de um modelo com várias funcionalidades, né? Só da gente não ter a necessidade de ter um cartão, um computador do lado de uma impressora, você já reduziu o custo não só do investimento do computador, mas também com quem vai operar o computador e também com a manutenção do computador se ele quebrar, custos por licença, enfim, você tem uma série de itens agregados que são tangíveis e intangíveis do ponto de vista do investimento. Então, quando a gente começa a desenhar esse modelo e começa a mostrar os valores agregados de tudo isso que a gente está fazendo, você entende que o modelo de serviço ele é muito mais eficiente e todos passam por essa transição. E esse modelo tradicional vai passar por essa transição com essa iniciativa da HID com o Fire Connect. A gente sabe também que
No modelo atual, você pode considerar uma empresa que tem operação espalhada por um país como o Brasil, que é um país de dimensões muito grandes, então com operações em 5, 6 estados ao mesmo tempo, e você precisa integrar toda essa operação. Então você tem uma empresa que tem várias filiais, por exemplo, em diversos estados. E para cada ponto de emissão, você tem que ter um layout específico do cartão, você tem que ter o computador, você tem que ter a impressora, os insumos, e dependendo do ambiente, se é um ambiente mais quente, um ambiente mais frio, você tem um tipo de comportamento do equipamento, em que você tem que estar muito alinhado com a manutenção, muito alinhado do ponto de vista técnico, muito bem treinado para poder ter a manutenção daquele equipamento de forma adequada. Então, o modelo atual, ele exige muito mais de investimento, muito mais dedicação de tempo do que o modelo de serviço. Quando a gente fala de cloud service, né, de cloud software, a gente está dizendo para você que você precisa só alimentar o sistema com as informações que são necessárias para fazer a emissão e o resto, tudo fica a cargo do gerenciamento do software. O que significa isso? Você não precisa mais ter muitas impressoras e não precisa ter pessoas operando, você precisa ter as impressoras plugadas na rede, um computador administrando isso de forma online, uma pessoa que faz a interface com o card design, por exemplo, alimentando o software com as informações, e o gerenciamento e a emissão, ela ocorre de forma automática. Então, isso traz muito mais eficiência. A gente não está falando do modelo, do mecanismo, do organismo de forma completa, né, do software passando um pouco do conceito, saindo do modelo atual e indo para o modelo mais moderno. O Fire Connect ele te permite, de forma descentralizada, reduzir custos, tornar a operação muito mais fácil e mais ágil do ponto de vista da emissão. Então, se você tem um segmento, por exemplo, como universidades ou como planos de saúde, por exemplo, se eles fecham uma conta com um cliente muito grande, você pode fazer a emissão dentro da casa do próprio cliente. Pode instalar ali uma impressora no RH e de forma online começar a emissão dos cartões dentro do cliente. Isso é um valor agregado. Hoje os clientes esperam em média muitos dias para poder receber o cartão, ou num sistema, por exemplo, de emissão de um cartão de clube, ou num cartão de transporte, enfim, você tem várias aplicações, vários segmentos diferentes em que você pode aplicar essa solução de forma segura, de forma descentralizada, com baixo investimento, com menos risco. E partindo para o modelo agora um pouco mais amplo do futuro da emissão, quando a gente fala futuro da emissão de cartões de identificação, ou seja ele qual for, a gente está falando de um modelo que é muito característico de uma operação que tem eficiência. Você tem várias figuras, vários protagonistas dessa cena. Você tem um funcionário responsável pelo card design e ele pode só alimentar o sistema. Muitas vezes ele não está junto com a área de emissão de cartões, são áreas diferentes, uma área de marketing, enfim. E aí você tem todo o ecossistema. Você tem a área de suporte. Isso a gente considerando uma empresa que tem a solução do Fire Connect instalada, ela tem tudo na nuvem, então todo mundo se encontra lá na nuvem, né? Você tem o gerenciamento dos suprimentos, a reposição automática dos suprimentos das impressoras num ponto de estoque mínimo. Então, se você determinar que quando faltar quando o ribbon tiver, por exemplo, só 100 impressões para fazer, não mais 500, já é o momento de preparar para a troca, o software automaticamente avisa o parceiro e ele vai fazer essa gestão para você. Você tem a emissão centralizada também, um grande ponto, um grande parque de emissão centralizada, você pode fazer isso com o software também. Você tem num aplicativo, ou você tem um smartphone ou um tablet em que você quer dedicar como um ponto de interface para poder fazer a emissão do cartão, você pode integrar com o nosso software também, ele tem essa interface. E aí você tem um parque enorme de 5, 6 impressoras, 10 impressoras, 1000 impressoras instaladas. Você pode dimensionar cada trabalho para cada impressora específica conforme o ponto que ela está instalada. Então, se você tem um cartão branco lá guardado dentro da impressora, ele vai lá na nuvem, vai buscar aquele card design e vai imprimir exatamente o que precisa ser impresso naquele ponto de comunicação. Então, isso traz muito mais autonomia, você não precisa ter um controle de estoque com diversos modelos diferentes e colocar o modelo na máquina cada vez que precisa imprimir. Não, a impressora faz do zero, do branco, qualquer tipo de layout. E qualquer layout que sofreu alteração, um telefone, por exemplo, no Versus que mudou, isso pode ser feito de forma remota e online. Então você tem suporte, reposição dos suprimentos, você tem a interface com os dispositivos móveis, tem as impressoras instaladas em parques diferentes, você tem toda a base de dados já na nuvem
Então você tem uma operação muito eficiente do ponto de vista da emissão dos cartões. Isso que é inovação, isso é inovador hoje no segmento de cartões, né? Quando a gente fala agora um pouco do modelo de negócio, isso é importante para que os parceiros entendam, mas principalmente os clientes finais, você pode ter um modelo de serviço, custo por emissão, então você pode emitir 10 cartões e pagar por 10 cartões emitidos, ou você pode comprar uma licença para 1000 cartões e ir consumindo durante um ano, você pode pagar por ano, você pode pagar por mês, enfim, o modelo ele é muito flexível e você escala ele por demanda. Então você pode começar pequeno, pode depois ampliar, pode agregar. Uma das perguntas que a gente viu no webinar que a gente fez foi sobre como você pode agregar mais tecnologia, ou se a impressora e o software têm capacidade de absorver isso. Sim, isso é desenhado a partir da demanda do cliente. Então, se você tem um cartão que é mais complexo, com chip, com tarja, com elementos de segurança, não há nenhum problema em a gente configurar alguma impressora desse parque para que possa atender essa demanda de vocês. E ao mesmo tempo não, você pode começar com uma impressora mais básica e depois evoluir para um modelo um pouco mais complexo. Isso a gente pode fazer durante o serviço. E aí cada parceiro vai propondo ao cliente os modelos de negócio diferentes, como você vai agregando tudo isso. Hoje você tem, dentro do processo de emissão do cartão, você tem tarefas diferentes, mas que são interoperáveis. Então você tem o log no sistema, você tem a pesquisa do portador, você precisa linkar o cliente com aquele modelo de cartões, você tem a captura da foto, você tem a impressão do cartão, a impressão em lote, você tem uma série de atividades para compor dentro da operação de cartões que são muito críticas de sucesso. Então, quando você tem um software que reúne todas essas interfaces de forma automática, você só precisa fazer o setup e depois deixar que os outros operem de forma muito, a gente chama muito friendly, né? Muito fácil, porque é um software voltado para a interface com usuários finais. Não é só para quem é expert, para quem é usuário avançado de TI. A gente tem uma interface muito friendly, muito fácil de ser usada. A partir do momento que a gente começa a se comunicar de forma remota, a gente precisa garantir que a segurança disso é ponta a ponta. Então, tanto o software quanto a impressora, quanto o sistema que a gente instala dentro do cliente para captura dos dados, ele funciona de forma criptografada. Então, isso mantém vocês com um nível de tranquilidade. Tanto o software quanto a impressora é PCI Compliance, então a gente tem os estándares globais, todos certificados para o nosso produto. Então, isso garante para quem conhece e se preocupa muito com segurança, principalmente na base de dados, que toda a informação vai trafegar de forma segura. Então, isso é importante para que vocês considerem, né, algo muito relevante, que o Fire Connect já está pronto, já tem isso de versão default. Por fim, a gente pode comparar os dois modelos de forma muito básica, né, para poder reafirmar com vocês o conceito um pouco do que é o Fire Connect. Você evolui, então você traz elementos do modelo tradicional hoje e evolui ele para um modelo muito mais tecnológico. Então, você não precisa mais de um PC para gerenciar a operação, né? Você tem menos custo do ponto de vista anual, com pessoas, com risco trabalhista, com custo de manutenção de computador, porque você já não tem mais uma peça, um elemento que também é crítico de sucesso ali, com upgrade de firmware, de versões, ou seja, você não precisa cuidar de dois elementos para emissão, você só tem um que faz a conexão na nuvem com outro computador centralizado, então a demanda já é menor do ponto de vista de manutenção. Você tem um fator crítico de sucesso e ele é físico, quando a gente fala da impressora, o ponto de monitoramento dos suprimentos, então você não vai ter a sua operação interrompida, porque a impressora conversa com o software e diz para o software o que está acontecendo, quantos cartões vão ser impressos, quantos faltam, você tem um monitoramento à distância, temperatura, cabeça de tudo você consegue gerenciar de forma muito eficiente, algo que não acontece hoje. Você tem a visibilidade da operação, você tem a emissão a partir de qualquer ponto, inclusive a partir de qualquer dispositivo, como a gente falou, tem integração com smartphone, tem integração com tablet, então você pode gerenciar a operação à distância. Você tem a impressão distribuída de forma única ou por lote, então você pode mandar lotes diferentes para diversas localidades, isso é importante para quem tem emissão diária, por exemplo, com frequência, com alunos, por exemplo, o sistema de universidades, precisa emitir cartões todos os dias, então você pode fazer uma emissão grande em lotes.
overnight, ou pode fazer missão na hora. E você vai, a cada momento, como eu falei, como a gente trata o modelo como serviço, o parceiro é responsável por deixar você totalmente atualizado, com o firmware atualizado, cuidar de todo esse ambiente para que funcione de forma mais atualizada possível, trazendo para você todo tipo de evolução no sentido da tecnologia de forma mais segura e retirando esse tipo de preocupação, esse tipo de foco, né, de dedicação de tempo, quando os clientes deveriam cuidar dos seus core business e deixar para a gente cuidar da nossa especialidade. Então, de forma resumida, eu convido todos vocês a ter uma experiência com o Fire Connect, convido vocês a conhecerem um pouco mais dos nossos produtos, a conversar com a gente, trazer suas demandas, suas perguntas, enfim, o canal de comunicação está aberto. Agradeço o tempo, né, que vocês dedicaram para poder ouvir um pouco do que a gente tem para falar, mandar essa mensagem com relação a essa iniciativa da HID e me coloco à disposição para estar aqui, para bater mais papo com vocês, para trazer mais notícias, enfim, tudo aquilo que for necessário para trazer uma boa experiência para vocês. Então fica aqui meu muito obrigado, um abraço a todos, até mais.